Vira pra lá também, ó. Você tem que ficar parecendo. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. Todo mundo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque Ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos. Deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso e mesmo assim foi lá para Jerusalém. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar. O único Deus nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Lá, ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. Dividiu com os amigos. Daí eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora ele ensinou uma coisa muito importante: que a gente deve amar os outros igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, acordem, acordem. É importante
importante que vocês orem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Jesus, que amor é esse que transcende gerações e não se acaba? Jesus, que amor é esse? Foi o cordeiro e o leão, o servo e o capitão, não tem nada igual. Na escuridão daquele jardim, onde não havia nada em seu favor, afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. Ele ouviu um não, mas não reclamou, se ofereceu por amor. O sacrifício foi perfeito, digno é o cordeiro. Vamos adorar, pra sempre relembrar tua morte ali na cruz, tua morte ali na cruz, não tem nada igual. Santo, santo, poderoso Rei dos Reis, para sempre te amarei. Santo, santo, poderoso Rei dos Reis, para sempre te amarei. Jesus, Jesus, que amor é esse? Aí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e pá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil de carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: salva a si mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora, Jesus estava morto. Tudo ficou escuro, bem escuro. Até as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. Tinham que fechar a porta com uma pedra bem grandona para ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, duas amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, pois ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal que falou assim: não tenham medo, Jesus não está mais aqui porque ele está vivo.
E essa é a história da Páscoa, a história do amor do nosso Deus, que entregou seu Filho Jesus porque ama a gente. Ele ama você, Ele ama a mamãe, Ele ama o papai, Ele ama o titio, Ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Como um grande coral, meu irmão, vamos cantar, cante. Pela cruz me chamou, gentilmente. Pode se colocar de pé, querido. Vamos louvar ao Senhor. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante, meu irmão. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir essas crianças? Eu não sei se eu tiro foto dos pais chorando ou se eu tiro das crianças, porque os pais choraram, viu, meus irmãos? A coisa mais linda não é. Você pode aplaudir essas crianças mais uma vez? Deus é bom demais. Sabe, uma das coisas mais lindas, a Bíblia diz que o reino do céu é como de criança. Olha o coração dessas crianças, cada uma se dedicando ali dentro da sua pureza, fizeram dodó em Jesus.
Que linguagem linda. Isso é o reino do céu. Vamos orar pelas nossas crianças. Essa geração vem forte. Essa geração vem forte, meus irmãos. Estenda sua mão para cá e vamos orar por elas. Senhor, nós queremos consagrar cada criança e te pedir, Espírito Santo, que elas continuem assim, nessa pureza, que essa pureza que é transmitida, ela impregne em nós. Por isso, Espírito Santo, derrama a tua graça sobre o departamento infantil dessa igreja. Que cada criança aqui seja ministrada e a cada dia mais elas possam ser apaixonadas por ti. E logo mais, ó Pai, nós vamos ver grandes concertos com essas crianças. Logo mais vamos ver grandes apresentações. E nós pedimos, ó Pai, multiplique. Assim nós consagramos elas no nome de Jesus. Amém, amém. Se você gostou, aplauda Jesus. As crianças vão para as salas dela agora. Sem correr, criançada. Deus é bom demais. Você pode abrir comigo Marcos capítulo 16. Olha só. A criançada tem uma coisa linda. Eu tenho uma breve reflexão para falar com a igreja essa noite. Eu acho que a gente podia só orar e finalizar. O que vocês acham? Amém? Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Eu vou falar uma breve reflexão. Marcos 16 diz assim. Você já viu a ilustração, então você vai conseguir memorizar bem. Olha o que diz, versículo 1. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, de Tiago e de Salomé, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado ao lado direito, e ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Veja, este é o lugar aonde havia colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante dele na Galileia e vocês verão ele lá. Como ele disse, trêmulas, desorientadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo pela manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que se lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. E quando ela disse que Jesus estava vivo, o que tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores, e quando iam a Jerusalém para o campo, voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, quando os 11 discípulos comiam, Jesus apareceu. Ele repreendeu por suas incredulidades e obstinadas, pois se recusavam a crer naqueles que tinha visto depois da ressurreição. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Nessa noite, ó Pai, eu só quero transmitir aquilo que já foi transmitido pelas crianças: a morte e a ressurreição de Cristo. A pergunta para nós é: tem valido a pena, Senhor? Fala ao nosso coração nessa breve reflexão e que o seu nome seja exaltado. Quando a gente observa essa história, a primeira pergunta que nós fazemos é: que amor é esse? Olhar as crianças e uma história de 2000 anos atrás, ela continua a ter todo o significado. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele diz: o evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. E por ser
Uma história verídica, ela não dá esperança, ela nos dá esperança, pois sabemos que a vida é de fato desse jeito. Ela pode ser também a sua história. Deus criou você para amá-lo acima de todas as coisas, mas perdeu e Ele voltou para te buscar na cruz do Calvário. Sabe, quando nós paramos para pensar, todos os dias de manhã nós temos uma decisão a tomar: agradar a Deus ou agradar os nossos desejos, agradar quem o Senhor é ou satisfazer os nossos anseios. É uma decisão olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta: quem eu tenho agradado? Nós somos sentados em 2000 anos de história. Há 2000 anos atrás Jesus morreu. Há 2000 anos atrás Jesus levou naquela cruz o peso do pecado. Na oração do Getsemane, que foi pregado semana passada, o cálice que ele carregava era o peso do pecado. Mas o cálice da aliança, da ceia, que nós vamos tomar em breve, é o cálice da nova aliança, da leveza, da pureza, do perdão. Hoje você não fez nada, mas o perdão de Deus já te alcançou. Hoje você não fez nada, o perdão de Deus já te visitou. O perdão de Deus já te encontrou amanhã. O perdão de Deus te encontrou no final do ano. O perdão de Deus já foi à frente. Isso é o escândalo da graça. Por isso que é uma decisão nossa. Jesus sofreu angústia, Jesus sofreu abandono. Quando todo mundo achava que ele perdeu, ele ganhou. Toda sexta-feira eu gosto de assistir a Paixão de Cristo. Quando é a Sexta-feira Santa, eu paro para assistir a Paixão de Cristo. Porque Jesus é simples, mas ele não é raso. Jesus é profundo. E os açoites que ele leva, a surra que ele leva. E eu coloquei a minha filha para assistir comigo, porque é violento sim. É para a gente lembrar que não foi qualquer morte. Não foi qualquer jeito. Ele foi esbofeteado, ele foi espancado, ele foi oprimido. E a Bíblia diz em Isaías que Jesus levou as nossas dores, Jesus levou os nossos pecados, Jesus levou a nossa enfermidade. 600 anos antes de Cristo, Jesus já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: ele levou sobre si toda a nossa dor. Então, a partir desse momento, o que eu encontro na cruz? Qual é o significado disso para a minha vida? Se a minha vida está pesada, se a minha vida está difícil, se eu estou carregando um fardo nas minhas costas, muito provavelmente a sua vida fala mais daquilo que você deseja do que aquilo que Cristo é. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente olha, e qual é que é a nossa responsabilidade? De encontrar Cristo. Na cruz a gente encontra reconciliação. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas agora na cruz nós somos reconciliados com Deus. Nós somos perdoados do pecado. Ou seja, olha que interessante, o pecado que você pode cometer amanhã, Deus já te perdoou. Como assim, pastor? Mas a Bíblia diz, que pecado? A gente acha que pecado é só a transgressão da lei, mas a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que já pensou em matar, já pecou. Então, só de pensar, você já pecou. Então, ou seja, você já perdeu, mas Jesus te visitou e ele levou sobre si. Ele deu, em 1 Coríntios no capítulo 15, ele vai dizer assim: eu venci a morte. E você pode vencer. A vida é só pelo momento. O que é a eternidade para 90 anos? Vamos pensar alguém que vai viver 90 anos e viveu bem 90 anos. O que é a eternidade para 90 anos? Ele venceu a morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem cruz não existe encontro com Jesus. Com Deus, quer dizer. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E lá em Colossenses ele diz: vitória sobre Satanás, despojado dos principados e potestades, publicamente expôs o desprezo triunfante na cruz. Ou seja, a Bíblia diz em Tiago: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então na cruz nós encontramos perdão, nós encontramos reconciliação e nós encontramos salvação. Então, pastor, mas então qual que é a minha luta agora? É vencer o seu pior inimigo,
Sabe quem que é seu pior inimigo? Se eu perguntar para você, você falar assim, quem é meu pior inimigo? Sabe quem é? Pega o seu dedo e faz assim. Aponta para o seu peito. É você. Porque o seu pior inimigo é os seus desejos, é as suas tentações, é os seus anseios. Por isso que a Bíblia diz, quando ele ensina os discípulos a orar, ele, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Mas é interessante que na Bíblia é esse o padrão. Mas sabe o que dá ibope? É o final feliz. Quem aqui nunca assistiu Tropa de Elite? Eu lembro o número 2, no comercial, na propaganda, a gente dava a entender que aquele policial, o Capitão Nascimento, ia morrer. E todo mundo estava assustado, ele vai perder. Foi a primeira vez na história que todo mundo quis ser policial. Meu filho tem 3 anos, ele tem 2 anos, não tem 3, porque minha mulher falou que ele não tem ainda. É só em junho que ele vai ter 3 anos. Então, ele tem 2 e alguma coisa, 2 e 8 meses, alguma coisa assim. Então, ele já quer ser bandido. Policial, está lá, todo mundo torce para o bandido. Se quem não quer assistir o Casa de Papel? E no final você está torcendo para quem? Para o assaltante. Vamos confessar o pecado aqui? Levanta a mão. Vamos lá? Você está torcendo para o bandido? Vamos? Levanta a mão, vai. Eu sei, pecador. Deus te vê, sabe? A Casa de Papel, você estava lá torcendo para o bandido. Estava ou não estava? Que ele foge. Até a delegada virou bandida. É ou não é? Aí é natural o filme, final feliz. Aí quando eu estava no cinema, quando o Capitão Nascimento saiu do hospital, o carro deu cavalo de pau, o tiro comeu solto, e eu não estava só. O cinema inteiro pulou. Todo mundo quer um final feliz. Mas na cruz, o final feliz é a morte. Dos discípulos, exceto João, todos morreram decapitados ou martirizados. João morreu velho em Patmos. Quando você olha para o Coliseu, os homens de Deus, há 2000 anos atrás, foram devorados por feras, porque nós somos sentados em 2000 anos de história, em pessoas que pagaram o preço para chegar até aqui. Se você fazer um download na Bíblia, no Irã, em 10 minutos você está preso. E se você ler a Bíblia no Irã, você é preso e condenado à morte. A gente tem um sírio aqui. Ele fugiu de lá. Sai na rua e grita, Jesus. É o tempo de você ser preso e morrer. Nós estamos em cima de alguém que pagou o preço. A igreja chegou aqui em Souzas, pelo um americano. E quando chegou aqui, ele pregou Jesus, jogaram o carro dele no rio. Tem o Léo está aqui, cadê o Léo? Levanta a mão, cadê o Léo? Aqui, o Léo deve estar por aí. Ele anda para tudo que é lado. O avô dele veio do Japão para ensinar o povo a ler, escrever e pregar o evangelho. A família dele, o avô dele era dono da fazenda Macuco. E ele deu de presente para os irmãos, para outras pessoas. E quando ele voltou para o Japão, ele falou para a família inteira: a mesma fé que Deus me deu vai dar para vocês, se vocês tiverem fé, vocês vão conquistar. Deixou todo mundo na pobreza e voltou para o Japão. Nós estamos em cima de um berço de 2000 anos. E nós não fizemos nada para receber o que eles receberam. A Bíblia está traduzida, a Bíblia até fala. E nós estamos há 2000 anos sentados num berço que nós não fizemos nada. E às vezes a gente não tem vontade nem de buscar a presença do Senhor. Às vezes a gente dá mais tempo para outras coisas do que para o Senhor. E nesse dia a gente precisa trazer à memória aquilo que Jesus fez na cruz. E amar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mais interessante é que os discípulos abandonaram Jesus e Jesus disse: vocês vão me abandonar, eu fiquei sozinho. E ele ficou sozinho. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi uma mulher. Quando você olha para João capítulo 20, você vai ver que Jesus aparece para uma mulher. Então o que mostra para nós é que Jesus encontra primeiro uma mulher que era perdida. E ele consola aquela mulher. Jesus ressuscita e a primeira coisa que ele vai fazer é consolar os seus discípulos. Primeiro ele consola uma mulher que tinha 7 demônios, diz o texto, que ela foi curada, libertada por ele, trazendo a dignidade para uma mulher, porque naquela época a mulher não tinha voz. Então Jesus consola Maria Madalena.
Mas olha que interessante, João capítulo 20, verso 19. Ao entardecer daquele dia, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo. Como estavam os discípulos? Portas trancadas. Porque eu e você sabemos que Jesus ressuscitou. Agora imagina os discípulos que viu ele morto. E agora tem que crer que domingo ele vai ressuscitar, mas tem a sexta, tem o sábado. Tem gente aqui que recebe, se mandar uma mensagem de WhatsApp, demorar 1 minuto para responder, a pessoa já está ansiosa. Imagina você esperar 72 horas para ver Jesus ressuscitar. Imagina você esperar 48 horas para ver o milagre. O que passa na nossa cabeça? Eu lembro que eu trabalhando muitos anos com jovem, e eu com o WhatsApp eu descobri a forma de pegar os jovens no erro. O jovem mandava mensagem e eu não respondia. Aí o jovem falava assim, tá tudo bem, pastor? Eu falei, não sei, é você que me diz. Aí ele falou, o que você sabe? Eu já sei tudo, pode contar. E ele contava tudo, eu não sabia de nada. Porque a ansiedade é tão grande, e quando a gente faz coisa errada, a gente sabe, a gente fica preocupado, a gente quer se defender. Então eu aprendi essa técnica com os jovens. Tá vendo, jovens? Tá entendendo? Então assim, hashtag segue a dica. Então, ou seja, a gente imagina a ansiedade. Os discípulos estavam de portas trancadas. Imagina a porta trancada, meu irmão, e Jesus aparecer dentro dela. Eu arrombo a porta. Saiu correndo. Você fica. Você imagina um velório, um defunto ficar de pé. Você vai sair correndo, vai ou não vai? Agora Jesus aparece no meio deles e diz, a paz seja convosco. Agora ele restaura a sorte dos discípulos. Mas dentro desses discípulos existe um outro discípulo chamado Tomé. Que quando eles contam, falam, Tomé, Jesus apareceu. Ele falou, eu não acredito, só acredito vendo. Passam-se 8 dias, porta está trancada de novo. O que acontece? A paz seja convosco. Tomé olha, ele fala, eu só acredito tocando. Agora não é só ver não, eu tenho que tocar. E Jesus se faz provar e ele toca. E é primeiro culto ali, Tomé se prostra aí, adora. Mas se você olhar o texto de Marcos capítulo 16 que nós lemos, Jesus fala assim, fala para os meus discípulos e a Pedro, que eu vou à frente deles e encontro eles lá no mar da Galileia. Aonde Jesus encontrou os discípulos pela primeira vez? No mar da Galileia. Os discípulos estavam pescando. Pedro, por ter negado Jesus, já não se considerava mais discípulo. E Jesus predisse para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse, de forma alguma. Não passou 4 horas, Pedro estava negando Jesus. Meus irmãos, a forma que a gente nega Jesus é quando a gente está diante de decisões. A gente escolhe agradar a nós do que a Deus. Agradar a Jesus é dizer não para você e dizer sim para Jesus. Não mais nada. Entrega o primeiro. O primeiro dia da semana, qual é? Domingo. Mas não, pastor, preciso ir para a praia. Nada contra, meus irmãos. Mas a gente sabe que a última coisa que a gente deixa é para buscar o Senhor. E quando a gente olha, quando o couro come, a dificuldade vem. É culto de manhã, é culto à tarde, é culto de semana, é culto para tudo que é lado, é oração e é o crente 6 horas. 6 horas para mim, ora para mim, ora para mim, ora por mim, ora por mim. É verdade. Porque na hora da dificuldade a gente sabe onde encontrar. Por que a gente não busca a Deus quando está tudo bem? Por que a gente não busca a Deus de todo o nosso coração? Então o sucesso não revela a nossa capacidade, o sucesso revela o nosso coração. Quando você tem escolha de agradar ou não agradar. Agora Pedro negou. E Pedro está pescando. E é interessante, porque nesse texto, Pedro está lá pescando. Imagine você. Os homens casados aqui sabem o que eu vou dizer. Imagina, Pedro negou Jesus. Agora ele vai ter que encontrar Jesus. Imagina ele sentado com Jesus, Jesus olhando para ele. É, Pedro, eu não te avisei? Já viu as esposas falando, eu não te avisei? Cutuca aí, né, esposa? Você está sabendo já, né? É ou não é?
As esposas amam essa frase, eu não te avisei, e dá aquela cutucada. É como uma faca que entra na costela, dói. Mas as mulheres gostam, elas são vingativas, essas mulheres. Vocês são uma benção, viu? Vocês embelezam tudo, mas vocês são bravas. Eu sei como que é. E aquela cutucada, eu não te avisei? Dói, ela gosta, tem prazer disso. Agora imagina, Jesus prepara um banquete, os seus discípulos sentam. E agora aquele banquete está rolando. E Jesus está só fitando Pedro. Só olhando para Pedro. Só olhando. E a primeira pergunta está no versículo 15 de João, capítulo 21. Depois da refeição, Jesus perguntou para Simão: filho de João, você me ama mais do que esses? Jesus não olhou para ele perguntando o que ele tinha feito. A única pergunta foi: Pedro, você me ama mais do que todos esses? Olha a resposta de Pedro: sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu te amo. Então ele diz: alimenta os meus cordeiros. E disse Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Imagina, alguém que negou, alguém que traiu, alguém que blasfemou. Agora Jesus está confiando a menina dos olhos dele, que é a igreja. Você confiaria o seu bem maior para alguém que te traiu? Você confiaria o seu bem maior para alguém que te negou? Você confiaria a igreja para alguém que negou você na hora da dor? Mas Jesus é o escândalo da graça isso, porque ele confia a Pedro um amor e fala assim para ele: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez Pedro fica até triste. Ele fala: apacenta a minha igreja. E agora Pedro tem a mesma chance de ter negado 3 vezes, de falar 3 vezes que ama ao Senhor. E alguns vão dizer: pastor, mas o que é isso? Que amor é esse? Esse é o escândalo da graça. Todo dia a cruz está aqui para nos salvar. Todo dia a cruz está aqui para nos libertar. Todo dia a cruz está aqui para nos trazer vida. Então não importa o que eu fiz ontem, importa a decisão de hoje. Importa a decisão do amanhã. Importa que hoje eu decida a voltar para o início de tudo, voltar para o primeiro amor, voltar para a obra onde Deus me confiou, amar o Senhor de todo o meu coração, ser apaixonado por Ele. Alguém apaixonado não mede esforços. Alguém apaixonado tem prazer. Alguém que ama não é peso fazer a vontade de Deus. Alguém que ama não é pesado. Alguém que ama não mede esforços para fazer aquilo que Deus se agrada. O problema não é o que a gente sabe, a pergunta é o quanto eu amo. E nessa noite Deus está te chamando a você a voltar um amor ao início de tudo, a amar o Senhor. Não é o tanto de coisa, é a simplicidade das coisas. E a gente vai sofrendo porque a gente não quer ser simples. A gente entra nos embaraços da vida e se complica nos embaraços da vida, porque a gente vai sendo seduzido pelos padrões humanos. E a gente acaba colocando eu no centro e Deus é o meu servo. A gente coloca o eu no centro, Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Quando Deus diz não, eu fico triste. Mas sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? A Bíblia diz: se agrada do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do vosso coração. E para a gente concluir, eu pensava sobre como Jesus é bom. Eu tenho o privilégio de alguns anos ir para o Egito. E quando a gente está lá, é um encontro de pastoral, é um encontro de pastores. E lá no contexto muçulmano, a mulher e o filho é propriedade do marido. E a mulher aceitou a Jesus e ela foi repudiada, ela foi embora. E os filhos ficaram com o marido. E aí, em determinado momento, o marido liga, manda uma carta dizendo: ó, eu estou casado de novo, a minha mulher não quer essas crianças aqui, eu te vendo de volta. E aquela mulher começou a dar aula de inglês para comprar os filhos de volta. E eu lembro quando eu cheguei naquele lugar, aquilo foi falado para nós. Nós estávamos em mais de 100 pastores, nós levantamos uma oferta e demos para aquela mulher. Ela enviou o dinheiro
E as crianças chegaram lá. Eu lembro do pastor Elias chorando, falando assim: você é a história mais próxima da redenção que eu conheço. Porque no Éden, Deus nos criou. Mas por causa do pecado, Ele teve que morrer na cruz para nos comprar de volta. E foi um choro. Por quê? Porque só uma mãe sabe a dor de perder um filho. Só um pai sabe a dor de não ter um filho. E nessa noite Deus te trouxe aqui para que você a partir de hoje decida amá-lo de todo o seu coração e voltar para essa cruz, se ajoelhar nela e dizer: Senhor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver as suas paixões, eu quero viver para te agradar. E sabe, meus irmãos, não existe privilégio maior de agradar a Jesus. Quando eu olhava para essas crianças ministrando ali atrás, eu comecei a chorar, porque assim é o reino do céu. Voltar ao início de tudo, a pureza. Você olha para o mundo, o que você vê? Maldade. Você olha para isso, maldade. Você olha para aquilo, maldade. Pessoas passando em cima das outras para ter sucesso. Mas você olha para a cruz e você vê Jesus. E agora nós precisamos encarnar Jesus. Como? Vivendo para Ele e por Ele. A pergunta que Deus faz para você nessa noite: está valendo a pena? Você está em cima de uma história. Está valendo a pena? Será que se Jesus voltasse hoje para te encontrar, Ele ia falar: servo bom e fiel? Quando termina o culto, eu vou embora, eu entro no carro, a primeira pergunta que eu faço para Deus: Deus, o Senhor acertou o culto hoje? Porque o culto é para ti, não é para mim. Aquela frase: o culto foi bom. O culto não é para mim, meu irmão. O culto é para Deus. A pergunta é: Deus tem se agradado de mim? Porque quem me sonda e me conhece é o Senhor. Quem me sonda e me conhece é Deus. Quem me sonda o meu interior é o Senhor. Deus está sondando o seu coração. O que você pensa hoje poderia passar nesse telão? Mas lá no reino do céu, tudo o que você pensa passa no telão de Deus. Tudo o que você pensa, tudo o que você faz passa no telão de Deus. O que tem passado lá? Ele é a nossa testemunha. E é Ele que a gente vai prestar conta. Ah, pastor, mas tem tanta gente que faz coisa errada. Fica tranquilo. Naquele grande dia, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nem todos vão entrar no céu. Então a pergunta nessa noite: o quanto você é apaixonado por Ele? Quero convidar você a ficar de pé. Eu não quero me estender, mas eu queria que você fizesse uma pergunta a você. O quanto você ama Deus? O quanto você ama Deus? E você acha que você pode melhorar? Deus está te chamando para dar um passo. Eu posso melhorar. Eu peço a Deus todos os dias: Deus, eu quero te amar amanhã mais do que eu amo hoje. Eu saí do almoço e fui para casa. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu sou incapaz de governar uma igreja. Eu preciso do Senhor. Antes de começar o culto, eu me ajoelho na minha sala e falo: Deus, eu preciso do Senhor. Pastor, eu preciso dar um passo a mais. Quero te convidar. O altar é um lugar. As pessoas não gostam de ir para o altar. É interessante que tem gente que vai em show, às vezes faz até acampamento.
para adorar um ídolo, mas não consegue sair do lugar para falar para o Rei dos Reis: Senhor, eu quero me apaixonar. É no altar que a entrega vem. É no altar que tudo se transforma. É uma decisão, é na cruz. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. E hoje Ele está te chamando para vir para o altar, para se apaixonar. Enquanto o louvor vai sendo entoado, se Deus falou com você, eu preciso dar um passo a mais, sai do seu lugar e vem para o altar e nós vamos orar juntos. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu quero me apaixonar cada dia mais. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez queimando de amor por ti. Espírito Santo, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, casa chamada de oração, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nessa noite o convite na cruz é para a gente voltar ao início de tudo, ao amor, à paixão, aquilo que o Senhor fez para nós naquela cruz, nos libertou, nos salvou. Agora a nossa responsabilidade é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que crê. Hoje, Deus, nessa noite, aqui estão os teus filhos, cada um com a sua história, dizendo: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero viver os teus sonhos e os teus planos para a minha vida. Por isso, Espírito Santo, derrama a tua glória sobre eles e honre os posicionamentos deles. Assim nós consagramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Você olha para esse Senhor aqui, ele foi um morador de rua, ele morou na Cracolândia, em São Paulo, e Deus encontrou ele. Esse menino aqui, ó, veio da Síria, fugiu da guerra. Ele viu um guerrilheiro pegar uma grávida, abrir a barriga, tirar um bebê e cortar, matar o bebê e a criança. Ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã dele vieram para o Brasil fugindo da guerra, e Deus encontrou ele. Cada um aqui tem uma história. Sabe, meus irmãos, a cruz é isso. Ele sai da Síria, entra no lugar e Deus encontra ele e traz ele para salvar. E eu falei para ele, ele é um empresário, eu falei: ele vai voltar para a Síria e vai ajudar um monte de gente lá, libertar o seu povo. É assim, a mensagem que nós carregamos é poderosa. A mensagem que nós carregamos é poderosa. Você serve um Deus vivo, e aonde Deus te colocou é onde Deus vai te usar para levar as pessoas para Cristo. A Bíblia diz que nós somos as testemunhas de Cristo. Nós somos as cartas escritas de Cristo. Aonde você está, Cristo te colocou lá para a manifestação da glória dele. Mas Deus dizer algo para você: se você não pregar, Deus levanta outro para pregar. Se você não anunciar, Deus coloca outro, porque Deus não precisa de mim e não precisa de você. É nós que precisamos dele. Então nessa noite você entenda isso, e você entenda que você é muito amado. Você pode aplaudir Jesus, você pode voltar para o seu lugar. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Nós vamos servir a ceia agora. Enquanto o louvor vai sendo entoado, você fique de pé ainda. Eu quero convidar o pessoal que está escalado para servir a ceia. Nós vamos servir a ceia. Você vai participar dessa mesa comigo. Enquanto o louvor vai sendo entoado, reflita aí no seu coração.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Você pode entrar, o pessoal que está escalado, por favor, pagou. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente. conforme você vai recebendo, você pode se assentar, por favor. Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Todos receberam o cálice. Jesus disse assim: toda vez que comer e beber do pão. Pode ficar sentado, meus irmãos, se você ainda quiser. Daqui a pouco você vai ficar de pé. Ele fala assim: toda vez que comer do pão e beber do cálice, você anuncia a morte e a vinda de Cristo. Tem um pintor que ele esculpiu a última ceia de Jesus. Jesus preparou um lugar, chamou os seus discípulos. E sabe uma da beleza da mesa? Na mesa tem espaço para todo mundo. Jesus encontrou os seus discípulos na mesa. Mais à frente o apóstolo Paulo fala assim: na mesa. E até que ele venha. Por isso todo primeiro domingo do mês nós paramos para anunciar a morte e a vida de Cristo. Pega o seu alimento, o pão. Ele diz assim: esse é meu corpo que é dado por vós. Sabe? Como ainda não, que eu vou orar. Esse aqui simboliza a morte de Cristo. Ele foi moído, ele foi transpassado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pregaram as suas mãos e disse: o castigo que estava sobre você
Ele levou sobre si. O peso do pecado, Ele levou sobre Ele. Por isso Ele venceu a morte. Então todo o peso Ele levou, não é você, é Ele. Se está pesado, vai para a cruz. Toda vez que você come do pão, você lembra do sacrifício naquela cruz. Você lembra de quanto Ele sofreu e quanto Ele foi humilhado. Mas como uma ovelha muda ao matadouro, Ele não abriu a boca. Vamos consagrar o pão. Senhor, nós queremos consagrar, porque isso simboliza o seu corpo, que foi moído, foi transpassado por mim e por meu irmão. Graças nós te damos, Jesus. Graças nós te damos. Nós consagramos a Ti. Por isso nós comemos até que o Senhor venha. Coma do pão. Agora sim você pode ficar de pé. É a última vez que você vai ficar de pé daqui e já finalizamos. Esse representa um cálice da nova aliança. O sangue de Jesus, sabe que nós encontramos no sangue? Perdão, justificação e salvação. Pelo sangue de Jesus nós somos lavados. E quando Deus nos olha lá do alto, sabe como que Ele nos enxerga? Santo, justo, amado, perdoado. Aí você fala assim, mas pastor, eu tenho tanta dificuldade. Você tem. Mas quando Deus te olha, Ele te vê pronto. Agora é a sua responsabilidade ser parecido com Ele. Então Jesus, Paulo diz, esse é o cálice de uma nova aliança. O que é nova aliança? É tudo novo. Agora você não precisa de um sacerdote. Você tem um vivo caminho. Se você se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto e falar, Deus, me socorre, Ele está lá. E sabe o que é interessante? Hoje você pertence a um grupo de 2,2 bilhões de pessoas na Terra. A sua família de Cristo. Se você for para uma igreja lá na Turquia, você vai encontrar os seus irmãos. Se você for para uma igreja na Europa, você vai encontrar os seus irmãos. Qualquer extremidade que você for, lá você tem uma família. São os cristãos. Vira para alguém do lado, se você quiser e puder, troca o seu caso com alguém e diga, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Vamos orar e consagrar o elemento cálice. Senhor, nós consagramos esse cálice ao Senhor. Esse cálice que representa uma nova aliança. Se o Senhor morreu e ressuscitou, nós temos esperança. E o Senhor vive. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Assim nós consagramos a Ti. Beba do cálice. Tira 1 minuto só para agradecer. Todo o significado. Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva-me
apaixonados, pode aplaudir Jesus e dizer: obrigado, Jesus, obrigado. Você é livre. Sabe o que é as coisas mais lindas? Que o culto não acaba. Quando você sair daqui, o culto continua no seu carro, o culto continua na sua família, no seu dia a dia, nos seus negócios. O culto continua. E a sua responsabilidade é viver para a glória dele. Amém? Você foi abençoado essa noite? Não, você foi muito abençoado essa noite. Então vira para alguém e fala assim: hoje eu pago a tua janta. E aí o negócio todo mundo quer receber. Pagar é difícil, né, meu irmão? Aí o negócio azedou, né? Tá vendo como que a gente pega aí? Glória a Deus. Quantos aqui nos visita pela primeira vez? Eu gostaria de reconhecer você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir os visitantes, por favor? Continue com a mão levantada. Alguém vai até você para entregar uma fichinha para você preencher, para a gente poder te dar um presente. Deixa eu falar algo para você antes de encerrar. Continua com a mão levantada. A partir de amanhã nós começamos um período de consagração. Atos 1:8, Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto desça poder. Até dia 24, dia de Pentecoste, nós vamos orar todos os dias durante 50 dias. Primeiros 15 dias sem café da manhã. Depois dos próximos 15 dias sem café da manhã, almoço. Depois mais 15 dias sem café da manhã, almoço e janta. E para os corajosos, na última semana só na água. Mas se você não aguentar, fica tranquilo. Vamos ler um capítulo da Bíblia por todo dia. O livro de Lucas e o livro de Atos. Um capítulo por dia. Meu irmão, é 10 minutinhos. Se você não conseguir, você está de brincadeira. Eu quero te levar para perto de Deus. Agora, se você quer caminhar comigo, com o Márcio e mais algumas pessoas, a próxima semana a gente está nos preparando. A partir da outra segunda-feira, nós vamos ficar 40 dias na água. Sabe por quê, meus irmãos? O jejum não é barganha com Deus. É para matar o meu corpo, para buscar a presença de Deus. Porque jejum sem orar e sem ler a Bíblia é dieta. Nós vamos buscar a presença de Deus. Eu quero que você experimente o sobrenatural. Amém? Você foi abençoado mesmo. Lá fora tem um salgadinho ali, um refrigerante para você, um suco. Não sei se vai dar para todo mundo, mas é um mimo. Porque a partir de semana que vem o café da manhã é só para os visitantes. Porque eu creio que na nossa igreja vai estar todo mundo de jejum. Eu vou só olhar. Quem pegar o pão de queijo, já sei. Eu já sei. Não está no jejum. Jesus vai te ver, eu também. Amém ou não amém? Vamos orar e agradecer. Você foi muito abençoado. Compartilhe. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto, porque cada vez mais o Senhor nos surpreende. Que nós possamos ser como essas crianças que marcaram a nossa noite. Com a sua pureza, com a sua delicadeza, com a sua manifestação de amor para o Senhor. Que nós tenhamos nosso coração como de criança. Que ao sair daqui nós possamos encarnar Cristo na forma de viver, na forma de falar, na forma de andar. O culto não acaba. A nossa vida é um culto para Ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo hoje, amanhã, eternamente, no nome de Jesus. Vai na paz. Deus te abençoe.